Por quê? Porque a jornada, seja ela de prosperidade, de sucesso, a evolução espiritual, é uma jornada de altos e baixos. A gente sempre vai enfrentar desafios. E o que vai separar, no final das contas, o resultado final é não desistir. Inclusive, eu falo uma coisa extremamente contraintuitiva e eu quero a sua opinião aqui. Uhum. Sempre que eu vou iniciar uma jornada, seja com um empresário, seja com uma pessoa que esteja buscando uma jornada pessoal de life coaching ou emagrecimento, a única coisa que eu digo para a pessoa é: eu tenho duas certezas. A primeira, vai dar tudo errado. E a segunda é que se você superar tudo que está errado, no final vai dar certo. Faz sentido isso para você? Faz sentido, inclusive é algo que parece assim, antes de dar tudo muito certo, vai dar tudo muito errado, né? E quando tá perto de dar super certo, é quando parece que vem uma aprovação. Uma aprovação, é muito presente isso, né, na nossa trajetória. A gente tá conversando aqui, né, eu com a minha esposa, e muita coisa parece que aperta a gente no momento, um pouco antes do êxito, um pouco antes do grande êxito daquilo que você está buscando, parece que você é apertado de todas as formas, energeticamente, provas mesmo, mas no fim é aquilo que é certo. Eu acho que aquilo que você está passando, a sua história de vida foi muito bacana você ter compartilhado, porque as pessoas elas olham para pessoas que estão na internet, né? Eu estou há muito tempo também, e elas acham que somos magnatas desde o berço, que somos pessoas que herdaram grandes fortunas, e no teu caso, você fala muito, com muita propriedade sobre prosperidade, e a tua história é muito marcante, cara. Eu acho que é um case interessante, porque muitas pessoas elas vão para um lado de desistir, né? E assim, é claro que é muito melhor não ter que passar por essas dificuldades. Então, eu acredito que a gente tenha que pensar que eu quero mudar a linhagem de conexão com a fonte. Eu quero que nós vivamos no que eu chamo do código mais. Eu digo nós, porque eu estou falando do meu filho, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos, e eu estou falando de um grupo que vai ter da minha linhagem de pessoas que nem vão saber que eu existi. Mas esse rompimento desse histórico, porque pensa comigo, talvez isso faça muito sentido para você, que é um buscador espiritual também. Todas as linhas espirituais falam de karma, né? Todas elas, de alguma forma. Para algumas linhas filosóficas e religiosas, o karma parece algo extremamente místico. Uhum. E eu gosto de desmistificar o karma quando eu trago para o universo da lei da atração. O karma é super simples, porque tudo é energia. Eu falo para as pessoas, a gente aprendeu na escola, isso aqui não é matéria, isso aqui é energia. São prótons, elétrons e nêutrons que se juntam e criam aparência de matéria. Mas se a gente chegar lá no microscópio, a gente vai ver que é energia. Então, se a gente volta nas leis herméticas, tudo é vibração. A primeira lei que vai gerar a lei da atração é a lei da vibração. Tudo vibra, tudo vai para o campo, e no campo a vibração começa lá, tudo se aproxima e volta para se manifestar no plano físico. Só que a nossa conexão com os nossos antepassados é muito forte. Então a gente traz a mesma energia criada até no próprio DNA de 7 gerações passadas. É muita gente, é muita coisa. Tudo isso vem, a gente traz na nossa psique, a gente traz de crença limitante, a gente traz energeticamente, e tudo isso fica no campo. É um processo energético que a gente traz. E a gente cria isso também desde quando a gente começa a nossa jornada aqui. A gente vai criando o nosso campo pessoal energético, a gente pode falar bastante disso, que é o assunto que eu gosto, e esse nosso campo emite sinal o tempo inteiro para o campo de fluxo, para essa outra dimensão imperceptível para nós, quer dizer, a maioria das vezes, alguns de nós em alguns momentos têm a percepção, a visão do campo, mas a gente não tem acesso total, e que traz de volta a realidade que nós estamos vivendo. Então, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio, no final das contas, é uma jornada de transformação pessoal
tem uma coisa no Alcorão que eu acho muito bonito, que eles falam da jihad. A jihad, o conceito que foi deturpado com o tempo da jihad, é essa guerra santa que nós temos que travar dentro de nós. Uhum. Né? Sou eu buscando me transformar nessa melhor versão. Sou eu querendo mudar a minha energia e me tornar uma pessoa melhor. É aí que eu falo de buscar em vários lugares, né? Essa é uma parte bonita. De eu mudar essa minha vibração interior. É aí que entrou a programação neurolinguística, né? Como é que eu mudo essa vibração? E tudo começa em organização do meu próprio pensamento para eu ajustar a frequência que eu vou vibrar. E esse convite é muito especial, porque o ambiente que vocês criam para essa troca de ideias é fantástico. Nós temos muitos irmãos que estão precisando se aprofundar nesse conteúdo. Inclusive para os meus alunos, para os meus seguidores que estão ao vivo com a gente, esse é um ambiente em que nós vamos ir um pouco além do que a gente trabalha também. A gente vai aprofundar muita coisa. Então eu quero convidar todos para ficar junto com a gente e dar alguns recadinhos para a gente começar aqui. Primeiro, tem um pessoal que está ao vivo comigo no Instagram aqui. Eu quero convidar vocês aí, o link está nos stories. Vem para cá, vem para o YouTube assistir a gente. E para quem está assistindo no YouTube aí também, a gente vai rolar um presente, né? A gente vai dar um presente para todo mundo depois. Tem que ficar aí, tem que se inscrever no canal, tem que deixar like aí. Agora vamos lá, vamos começar com essa palavra indesistível, dados os recadinhos. E eu quero começar explicando ela, que eu acho que faz muito sentido, até para quem está assistindo, entender se vai ficar até o final ou não, se vai querer ouvir o que eu tenho a dizer. Eu me tornei o ser humano que eu me tornei graças ao meu pai. Né? Eu sou muito grato a ele. Meu pai foi um grande exemplo para mim. Quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, meu pai tentou empreender, ele estava conseguindo algum resultado e ele perdeu tudo. Ele foi à falência completa. E a gente vai chegar aqui, só que para a gente chegar aqui, talvez seja importante entrar no tema principal de tudo que eu quero trazer, que é quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, só que como que a gente herda isso de gerações passadas também, e como é que a gente vai usar a PNL para mudar esse estado emocional que pode romper com toda uma linhagem de escassez, que é o meu objetivo. O meu avô, ele fugiu da Lituânia, né, ele fugiu no final da Segunda Guerra, Revolução Russa, ele foge, ele chega no Brasil com uma escassez muito grande, pobre, muito pobre. Meu pai saiu de casa cedo, com 13 anos, morou na rua em São Paulo, foi em Graxate, depois ele consegue muita coisa, só que aquilo vai ficando. Pelos dois lados da família, enfim, minha mãe ia descalço para a escola e tal, e meu pai, de alguma forma, quando ele começou a ter algum resultado, tem algo dentro da gente, talvez o pessoal que esteja assistindo, eu convido até para compartilhar com a gente isso. Parece que quando as coisas vão dar certo, tem alguma coisa que vem para sabotar, para derrubar. É crença de escassez, tem um monte de coisa que prende, que bloqueia a nossa prosperidade. E meu pai perdeu tudo, mas perdeu ao ponto da gente ir catar lixo na rua, reciclável. Então a gente catava papel, sucata, latinha, ferro velho. E foi um período de grande aprendizado, só que meu pai nunca se recuperou daquilo. Meu pai foi definhando, infelizmente, depois daquilo. Na minha jornada, na minha adolescência, foi muito difícil e eu fui ser camelô. Só que quando as coisas são para ser, o caminho tá ali, um chamado, eu sempre senti um chamado muito forte. Eu me lembro que eu trabalhava numa esquina em São Paulo, da Paulista com a Consolação, como camelô vendendo livro. Foi assim, foi uma oportunidade. Tinha um cara que tinha uma banquinha lá, ele precisava de um funcionário para ganhar só a comissão. E naquela esquina, cara, caiu um livro na minha mão chamado O Poder do Subconsciente. Você deve conhecer bem, né? Falamos dele agora há pouco, do Joseph Murphy. Cara, e de repente, assim, foi como se eu não estivesse aprendendo nada novo. Alguém já teve essa experiência? Teve essa experiência? Sim. Pessoal que tá aí, você que não foi pro YouTube ainda aí, do Instagram, vem pro YouTube. Vem pra cá que tá crescendo a turma aqui, hein? Acho que esse pessoal tá meio preguiçoso aí. Vem mais pra cá, pessoal, pro YouTube. O canal Filhos do Todo tá aí também, nos stories, o link. Quando eu li aquelas páginas, é como se eu estivesse apenas me lembrando de algo que eu nunca devia ter esquecido, cara. E o meu pai, infelizmente, com as coisas que foram acontecendo, ele tinha um grande potencial, só que ele desistia, ele parava no meio do caminho.
E a minha mãe sempre falou: você é igual ao seu pai, você não termina nada que você começa, você é igual ao seu pai. Foi alimentando essa crença. E até os 30 anos de idade, eu desistia de tudo que eu começava. Eu não honrava a minha palavra, nem comigo, nem com os outros, porque eu mudava de ideia, eu tinha preguiça, enfim. E de repente, aos 30 anos de idade, eu me vi no fundo do poço, num grande dilema. Eu estava com 140 quilos, obeso, doente, com ordem de despejo numa kitnet, um perdedor. Luz cortada, busca e apreensão do meu Corsinha que eu escondia numa rua atrás do prédio, meu filho passando por uma grande escassez, mandando ele para a escola com biscoito, água e sal, e eu decidi que eu ia acabar com tudo aquilo. Só queria acabar com aquela dor, com aquele sofrimento, eu me sentia impotente. Só que eu já tinha lido, cara, já tinha lido Joseph Murphy, já tinha estudado os grandes mestres, não apenas da lei da atração, mas eu fui buscar em todas as religiões, crenças, filosofias, eu queria entender a história, né, do poder da mente, os conteúdos das sociedades secretas, do Antigo Egito, eu fui buscar em todos os lugares. E eu falei, cara, eu acredito que esse negócio existe. Só que faltava alguma coisa para eu conseguir botar tudo aquilo que eu sabia em prática. E é aí que entra a programação neurolinguística nesse momento na minha vida, né? Porque eu já conhecia também, e aí eu falei, o segredo é eu juntar o conhecimento de como funciona o universo, esse conhecimento espiritual, tudo que eu trago na minha jornada, mas eu também preciso entender da minha mente, de como organizar os arquivos, de mudar as coisas de pasta. E essa foi a minha jornada, a gente pode explorar isso, porque eu me transformei em um indesistível e virou a minha marca. E todo mundo que tá aí, o pessoal sempre escreve isso, eu sou indesistível. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. É uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.